você. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Você percebe que aqui aparece a expressão é tempo de angústia para Jacó? Então, a experiência de Jacó é usada como um paralelo da crise que sobrevirá aos fiéis filhos de Deus, os justos, após o fechamento da porta da graça. Bom, então, se é usada como um paralelo, eu tenho que entender a experiência vivida por Jacó e a experiência que os salvos passarão por ela antes da volta de Jesus. E o primeiro elemento estressor de Jacó foi ele temeu por sua vida. Você vai se lembrar que Jacó teve medo de morrer. Interessante que agora no Apocalipse é apresentado um decreto de morte que também vai atingir os salvos. Em Apocalipse 13:15 é dito: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Jacó temeu por sua vida, porque ele descobriu que Esaú vinha marchando contra ele com 400 homens, para lhe tirar a vida. Jacó havia enganado seu irmão, havia lhe roubado o direito de primogenitura, havia enganado seu pai, recebido a bênção que pertencia a Esaú. Agora, quando descobre que Esaú está vindo em seu encalço, Jacó teme por sua vida. Então, este foi um elemento de estresse na vida de Jacó. Ele não queria morrer. Jacó tinha agora filhos, ele queria continuar sua vida. Então, o medo da morte foi um elemento de estresse. Os salvos passarão pela experiência de Jacó. Quer dizer que no tempo do fim, nós também seremos provados. E Apocalipse 13:15 está falando que haverá um decreto de morte. Para quem? Para aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram sua imagem. Semana passada nós estudamos aqui sobre o decreto dominical. Nós vimos 3 programas explicando detalhe por detalhe sobre esse decreto. Se você perdeu o programa, volte nessa série, na nossa playlist, e busque pelo decreto dominical. São 3 programas. E aqueles que não aceitarem a santidade do domingo, finalmente serão declarados réus de morte. E assim como Jacó teve medo de morrer, os salvos também terão. Mas aí vem uma pergunta: pastor, por que eles temerão a morte se eles já estão salvos? Por um detalhe muito simples: eles não sabem que estão salvos. Porque se os salvos nesse momento soubessem que eles estão salvos, eles não se preocupariam com nada. Mas eles não têm certeza da salvação ainda. Eles não sabem que estão salvos. Interessante que as pragas que foram derramadas sobre a terra, elas enfurecerão os ímpios contra os justos, pois pensaram que os justos haviam trazido os juízos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra dos justos, as pragas cessariam. Você se lembra da história de Jonas? Quando o barco começou ali a querer naufragar, Jonas disse: é porque eu estou desobedecendo a Deus. Eu sou o culpado. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai cessar. Esta mesma ideia será agora obtida, assimilada pelos ímpios. Se nós exterminarmos os salvos, se nós matarmos essas pessoas que não aceitaram o decreto dominical, as pragas cessarão. E então será feita uma proclamação
de que todos aqueles que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. E assim como lá em Daniel, capítulo 3, uma estátua foi erigida para que fosse adorada, mas os amigos de Daniel não se prostraram e foram lançados na fornalha de fogo. Aqueles que não aceitarem também a autoridade do domingo e nem quiserem adorar a besta nem a sua imagem, serão também declarados réus de morte. Se isso fosse mentira,